pessoal, tudo bem? Eu farei agora a correção do Exame Nacional de Acesso ao Prof. Letras, exame que foi realizado em 2024 para a turma que vai iniciar em 2025. Dividi esta correção em 4 partes. Se você tem interesse em participar do nosso curso preparatório para a seleção deste ano, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo, ok? Para responder às questões de 1 a 6, considere o excerto 1 a seguir. Excerto 1. No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável, requer muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender. Saber lidar com a informação cada vez mais disponível. Atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais. Aplicar conhecimentos para resolver problemas. Ter autonomia para tomar decisões. Ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções. Conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Nesse contexto, a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu compromisso com a educação integral. Reconhece, assim, que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual, cognitiva, ou a dimensão afetiva. Significa ainda assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeitos de aprendizagem, e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades. Primeira questão. O propósito comunicativo prioritário no excerto 1 é. Então vejam, propósito comunicativo prioritário, o que predomina no texto. Obviamente, nós podemos encontrar aqui, entre as opções, trechos que se relacionariam com essas opções. No entanto, seriam trechos do excerto que não trariam o que predomina em todo esse texto. Então, nós temos que ver o texto como um todo. Percebam que nesse excerto nós temos 6 períodos. Os 2 primeiros períodos nos trazem um contexto. E por que eu sei que eles estão trazendo um contexto? Porque o início do terceiro período, no início nós temos nesse contexto. Então, nesse contexto exposto nos 2 primeiros períodos. No primeiro período nós temos no novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo. No segundo período, requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar. No terceiro período, nesse contexto, então, no contexto exposto nos 2 primeiros períodos, a BNCC afirma o seu compromisso com a educação integral. Então, tudo aquilo que está exposto nos 2 primeiros períodos diz respeito basicamente a essa formação integral. Então, essa educação integral seria, portanto, importante para o contexto exposto nos 2 primeiros períodos. Uma educação integral que é um compromisso da BNCC. No quarto período, nós temos que, pelo fato de a BNCC ter esse compromisso, ela reconhece que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global. Então, diante do contexto exposto nos 2 primeiros períodos, nós temos o compromisso da BNCC com a formação integral, justamente pelo fato de ter esse compromisso com a educação integral, ela busca a formação
e o desenvolvimento humano global, que está exposto no quarto período. E no quinto nós temos a continuidade. Significa assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto. No período 6, ver a escola como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva. Então, pessoal, nós temos aqui todo um cenário, um contexto que vai trazer a necessidade de uma formação integral, né? Essa educação integral, esse desenvolvimento humano global, e nesse sentido surge a BNCC com compromisso dessa formação, ok? Então, analisando aqui as opções, nós chegamos à opção C de casa, expor o engajamento da BNCC com a educação integral, que deverá visar, na educação básica, ao desenvolvimento humano integral em sua complexidade. Então, para a gente identificar o propósito comunicativo, né, de qualquer texto, é preciso ver o todo desse texto. O propósito aqui não é discutir a diferença entre informação e conhecimento, não é orientar a escola para o trabalho com a comunicação social. E veja, né, na opção D, nós poderíamos dizer que há aqui uma casquinha de banana, né? Apresentar o compromisso da BNCC com a educação integral, ok, né? Nós podemos perceber isso no texto, esse compromisso da BNCC, mas vejam aqui o que nós temos em seguida, que permita ao aluno o dia inteiro de atividades direcionadas ao seu desenvolvimento humano. Não há essa referência aqui a essa formação em tempo integral, né? Então, o dia inteiro poderia trazer a ideia de tempo integral, mas a perspectiva aqui é da educação integral, né? Dessa formação integral, tá bom? Então, na D nós temos essa casquinha de banana. No entanto, analisando com atenção, nós chegamos aqui à opção C de casa. Segunda questão. No excerto 1, predomina uma visão, opção A, de escola como espaço onde sejam respeitadas as singularidades de crianças, jovens e adultos, fazendo do espaço escolar não só um lugar de pluralidades e diversidades, mas também de educação promotora do desenvolvimento pleno desses sujeitos. Correta, né? Então, a gente encontra que no período quinto, né, desse excerto, significa ainda assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeitos de aprendizagem e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades. Portanto, a opção A é a opção correta. Na opção B, nós temos de educação básica como aquela que deixa de promover uma educação centrada no sujeito como essência. Não há isso no texto, né? Na opção C, predomina uma visão pessimista, não mesmo. E a opção D, uma visão otimista no que tange ao papel das mídias. Não há nenhuma referência aqui feita a essas mídias, né? Como formadora de sujeitos proativos, resilientes, colaborativos e participativos. Então, de fato, nós chegamos aqui, né, à opção A como sendo a opção correta. Uma questão relativamente simples para ser respondida. Terceira questão. Com base na leitura do excerto 1, infere-se que opção A. A escola deve manter a distinção entre dimensão cognitiva e afetiva. Não se infere isso, né? Que haja essa distinção. Na verdade, essa distinção, né? Essa separação é uma visão reducionista que o próprio excerto nos traz. Mais especificamente no quarto período, né? Nós temos rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual ou a dimensão afetiva. Então, privilegiar uma dimensão em detrimento da outra é uma visão reducionista. Opção B, a BNCC critica as culturas digitais, não há essa crítica aqui.
Opção C. A democracia inclusiva deve ser imposta de forma coercitiva nas escolas. Falso. Não é a democracia inclusiva que deve ser imposta de forma coercitiva. O que deve ser imposto de forma coercitiva é a prática da não discriminação. Então, é uma exigência não haver discriminação. Práticas de não discriminação devem ser impostas de forma coercitiva. E a opção D, a BNCC alinha-se com as atuais discussões sobre o papel das culturas digitais, a diversidade, a pluralidade e a inclusão no espaço escolar. Correta essa opção, né? Então, a opção correta da terceira questão é a opção D de dado. Quarta questão. Leia o fragmento a seguir retirado do excerto 1. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Com respaldo na leitura do excerto 1, conclui-se que: opção A. O ensino centrado nas competências favorece o professor. Não há essa inferência aqui. Opção B. O processo de aprendizagem, com foco no desenvolvimento de competências, formará sujeitos para agir no mundo com discernimento, responsabilidade, autonomia, proatividade e respeito às diferenças. Ok. Opção C. A proatividade para identificar problemas e os dados de uma determinada situação é a competência mais necessária no mundo de hoje e deve ser foco no ensino. Não há essa referência ao foco na proatividade. E a opção D. A escola deve desenvolver competência necessária para que o aluno lide com as culturas digitais, pois a leitura do impresso está a cada dia sendo menos necessária. Falso. Não há essa referência aqui à não necessidade ou, pelo menos, a perda de importância do texto impresso, né? Não há isso aqui no texto, de que as culturas digitais seriam mais importantes porque o texto impresso não está mais sendo necessário. Então, não há isso no excerto. Portanto, a opção correta da quarta questão é a opção B de bola. Quinta questão. Analisando o primeiro período do excerto 1, conclui-se que, então, no primeiro período, nós temos, no novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável, requer muito mais do que o acúmulo de informações. Então, nesse novo cenário, a exigência aqui não é apenas de acumular informações. Então, acumular informações não basta para ser tudo isso que está aqui no período 1, né, nesse novo cenário. Então, sabendo disso, vamos às opções, né? Conclui-se que, opção A, o acúmulo de informações pode favorecer a explanação de competências que o texto não apresenta nem qualifica. Não há essa conclusão. Então vejam, no período 1 nós temos que esse acúmulo de informações não basta diante desse novo cenário. Então o que a gente vai ter na continuidade do texto é a explicação. Bem, se esse acúmulo de informações não basta nesse novo cenário, o que é preciso, né? Além de ter informações, o que vai ser necessário, além dessas informações, neste novo cenário? Ok? Opção B. Há uma ausência da nomeação do sujeito que compromete o sentido do que é afirmado sobre ações e qualidades. Não há esse comprometimento do sentido. Nós temos aqui um conjunto de ações que, para serem implementadas, né, é necessário muito mais do que o acúmulo de informações. Então, a falta desse sujeito, da nomeação do sujeito, de forma alguma compromete o sentido daquilo que é afirmado. Opção C. Existe uma enumeração de ações, então, de fato, nós temos várias ações e adjetivações,
E o que seriam essas adjetivações? Ser criativo, ser analítico crítico, ser participativo, aberto ao novo, colaborativo. Então nós temos aqui vários adjetivos, não é? Que se referem ao sujeito que será revelado. Então, que sujeito é esse? Seria um sujeito integral. Então, a continuidade do texto vai nos revelar este sujeito. Nos últimos períodos do texto, como sujeitos de aprendizagem. Ok? Então, essa opção C está correta. Na opção D, nós temos o segundo período parafraseia as informações apresentadas no primeiro. Não há paráfrase. A gente não tem aqui as mesmas ideias sendo contadas com outras palavras. O que a gente vai ter aqui no segundo período, na verdade, seriam as condições. Então, no primeiro período, para reconhecer-se em seu contexto histórico-cultural, para se comunicar, para ser criativo. Aí, no segundo período, requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível. Então, nós, na verdade, aqui, no segundo período, nós teríamos as condições, né, para que aquilo que está presente no primeiro período seja efetivado. Então, nós não temos no segundo período paráfrases das informações apresentadas no primeiro. E a opção continua, né? Não acrescentando assim nenhuma informação nova, falsa, né? Então, de fato, na quinta questão, nós devemos marcar a opção C de casa.